Se você já assistiu algum tutorial meu, você já deve ter visto eu usar o clipe composto no CapCut do computador. E recentemente eu recebi um comentário aqui no canal pedindo para eu trazer um vídeo falando sobre os clipes compostos. Então hoje eu vou te mostrar o que é um clipe composto, para que ele serve e como que ele pode deixar as suas edições muito mais organizadas e profissionais. E eu também vou trazer aqui 3 utilidades para o clipe composto que eu uso em quase todas as minhas edições. Então vamos lá, aqui eu peguei o projeto de um dos vídeos que eu já postei no meu perfil e que inclusive performou super bem lá no TikTok. Então já fica aqui o convite para você me acompanhar lá também, o link está na descrição. E aqui você consegue ver que tem várias camadas e tem alguns clipes compostos. Então aqui tem um clipe composto, vindo mais pro lado aqui dentro tem outro aqui em cima, outro aqui no final. Então vocês conseguem ver que eu realmente uso o clipe composto nas minhas edições. E agora eu vou te mostrar como que eu crio um clipe composto. Basicamente, para criar um clipe composto, você pode fazer isso selecionando apenas um elemento, tá? Pode ser só esse filtro, pode ser só esse vídeo aqui, só esse áudio, por exemplo, ou você pode selecionar mais de um arquivo ou um elemento. Então, vamos criar um clipe composto aqui nessa última parte. Eu vou criar um clipe composto selecionando esse efeito sonoro, esse vídeo e esse outro arquivo aqui em cima. Então, eu vou selecionar esses 3 arquivos e vou clicar com o botão direito do mouse e vou vir aqui em criar clipe composto. E ele está entre parênteses subprojeto. Clicando aqui, você já vai ver que isso tudo vai se juntar em apenas um bloco, né? Que nem eu tinha falado. Mas ele continua igual, tá? Ainda aparece aqui o arquivo que a gente tinha colocado ali em cima e no áudio ainda vai estar o efeito sonoro que a gente botou aqui embaixo. E simples assim você já criou o seu clipe composto. Mas ele tá um bloco aqui. E como que eu vou editar isso? Simples assim, ó. Você vai dar 2 cliques aqui no bloco, né, no clipe composto, e ele já vai abrir essa nova timeline, tá? Então aqui você consegue ver que tem exatamente o que eu tinha selecionado. Tem o vídeo principal, aqui tem o efeito sonoro e aqui em cima tem essa animação que eu fiz aqui para as pessoas seguirem as minhas redes sociais. E aqui você consegue ver que está certinho no tempo onde estava lá, né? Então é literalmente isso, é um bloco onde tudo que eu fizer aqui vai ser visto aqui no vídeo final. Então, para vocês entenderem, se eu tirar a visualização desse arquivo aqui, vocês vão ver que ele vai estar sem animação aqui dentro e quando eu volto também vai ter sumido. Então, tudo que eu fizer aqui dentro do clipe composto vai aparecer aqui no vídeo final. E se você decidir que você não quer mais ter o clipe composto, você pode vir aqui, clicar com o botão direito e clicar em desfazer clipe composto. Isso vai voltar com os arquivos do mesmo jeito que eles estavam antes. Talvez a camada fique errada, tá? No caso, esse aqui estava na de cima, mas isso não importa, ele vai voltar como estava. E agora, como prometido, eu vou trazer para vocês 3 utilidades que eu uso os clipes compostos. Então a primeira delas é para criar sombras em objetos que estão em movimento. Eu não sei se vocês sabem, mas o CapCut não libera a opção de colocar sombra em elementos como objetos, imagens ou até vídeo. Você tem a opção de sombra, mas é só em textos, como vocês estão vendo nesse daqui que está com uma sombra leve embaixo do recriando. Mas se eu for colocar numa imagem, num elemento que seja, não vai dar certo. Então eu vou te mostrar como que eu coloco sombras de uma forma mais realista em objetos que estão em movimento, com a sombra ficando exatamente no lugar que ela deveria. Então eu vou fazer o exemplo aqui usando o logo do CapCut e para fazer isso, primeiro eu vou duplicar aqui o logo e vai ficar com 2 logos um em cima do outro na mesma posição. Então eu vou selecionar esses 2, vou clicar com o botão direito e vou criar um clipe composto. E aí eu vou entrar aqui nesse clipe composto para a gente começar a fazer as alterações. Eu vou botar um fundo aqui só para a gente conseguir ver o que está acontecendo e ver se a sombra realmente está funcionando, tá? Então vou só aumentar aqui só para a gente ter isso como base. E aí eu vou primeiro tirar a visualização do logo de cima e com o logo de baixo selecionado, a ideia é deixar ele todo preto ou o mais escuro possível. Bom, então aqui vocês já conseguem ver que ficou tudo preto. Eu vou aumentar aqui para vocês verem as configurações, mas basicamente eu botei tudo aqui para baixo, tá? No máximo. Aqui na camada de ajuste eu vim aqui e botei tudo para baixo e ele ficou aqui tudo preto. Tá, Pepe, mas por que você fez isso? Você não ia fazer uma sombra? Então, lembra, eu fiz isso na camada de baixo. Agora eu vou vir aqui, vou liberar a visualização da camada de cima e vai continuar sem a sombra, claro, porque a sombra está embaixo. Mas
aí que vem a parte importante. Se eu vier aqui em efeitos, pesquisar por desfocar, é importante que você use o efeito que dê para você controlar. Quando você coloca ele embaixo da camada superior, mas em cima do que está com tudo preto, ó, aqui ele está com 0 de desfoque. Se eu aumentar, você já consegue ver que cria uma sombra aqui. Então, se eu aumentar, ligar a visualização, vai ter um pouquinho de sombra em volta do logo aqui do CapCut. Mas se eu quiser deixar essa sombra melhor ainda, eu vou posicionar ele um pouquinho para o lado. Então eu venho e seleciono o de baixo aqui. E aí eu vou ter duas opções. Se eu quero uma sombra que pegue todo o logo do CapCut, eu posso simplesmente aumentar aqui a escala do vídeo de baixo. E ele vai estar aumentando essa sombra aqui atrás. Mas assim eu acho que fica feio, fica meio estranho, tá? Então eu não vou fazer desse jeito. Eu vou simplesmente arrastar ele um pouquinho para o lado e para baixo. Isso já vai ser o suficiente para criar uma sombra aqui nessa parte do logo. E aí eu só venho aqui e eu vou tirar a visualização aqui do BG e voltar para a nossa timeline principal. E para vocês verem, olha como fica. Ele já tem aqui, ó, essa sombra aqui nessa parte de baixo e de trás, tá? E assim você já consegue fazer um elemento ou uma foto com uma sombra que fique perfeita. E agora você vai perceber que enquanto eu mexo o meu logo, a sombra acompanha. Isso é porque eu estou editando diretamente no clipe composto. Se eu fosse editar, deixa eu só voltar a visualização aqui para a gente poder entender. Se eu fosse fazer esse ajuste de movimento direto aqui no elemento do CapCut, ia ficar com a sombra no lugar errado. Então, aqui eu deixo ela posicionada do jeito certo, exatamente como eu quero que a sombra fique. E aí eu volto para a camada principal e aqui sim eu faço a movimentação que eu quero, seja uma animação, seja só um posicionamento diferente, que aí sim ele vai fazer a animação com essa sombra já aplicada. Se eu fizer uma animação rápida aqui só para vocês verem, ó como fica. E eu confesso que esse aqui vai ser... Vocês viram que a sombra ela foi acompanhando esse movimento. Primeira funcionalidade é de criar sombras e fica super interessante. A segunda utilidade é para você fazer animações com vários elementos selecionados uma vez só. Em vez de você precisar fazer a animação várias vezes em cada elemento, você pode selecionar todos eles, criar um clipe composto e fazer essa animação uma vez só. E para trazer um exemplo para vocês, eu vou usar essa cena aqui, tá? Do efeito do Joel que eu usei, que eu precisei criar todo um ambiente, né, uma cena aqui com vários elementos. Ó, aqui, ó, entrei dentro do clipe composto, vocês conseguem ver que tem vários elementos aqui dentro. Tem o nome, tem essa sombra aqui por cima, tem o vídeo dele, tem uma sombra por baixo do vídeo dele, ó, aqui, e tem esse BG no fundo. Se eu quiser botar uma animação no começo desse vídeo ou no final, em vez de eu precisar ficar fazendo a mesma animação em todos esses elementos para deixar exatamente igual, o que vai demorar muito tempo, eu posso simplesmente selecionar aqui o clipe composto, subir aqui em animação e com o clipe composto selecionado eu faço a animação que eu quero, que ela já vai aplicar em tudo de uma vez. Então aqui eu consigo, por exemplo, botar essa animação de entrada e vocês conseguiram ver, ó, deixa eu só aumentar. Que ele vai fazer essa animação no clipe inteiro. Isso funciona para entrada, saída também. Então imagina se eu tivesse que ficar botando essa mesma animação em cada elemento separado. Não ia ser muito interessante porque ia acabar demorando muito e às vezes nem ia ficar tão bom porque ia ficar tudo num ritmo diferente e não ia dar muito certo. Então só deixa eu tirar essas animações. E isso funciona não só com animações, tá? Isso funciona para várias outras coisas, como filtros. Então digamos que eu quero botar um filtro aqui por cima. Vou botar esse aqui só por colocar. Ele já aplica o filtro em tudo. Eu não preciso vir aqui e ficar botando filtro aqui dentro, por exemplo. Não preciso ficar botando filtro um por um. Eu consigo fazer isso direto no clipe composto. E para isso o clipe composto funciona muito bem, porque justamente você consegue aplicar ações em massa. Então, animações em tudo que está no clipe composto, filtros, efeitos, tudo isso você consegue aplicar uma vez só, em vez de ficar fazendo várias e várias vezes. E por fim, o terceiro ponto é as transições, que também é parecido com o segundo ponto, mas para vocês terem uma noção, se você também consegue botar transições nos clipes compostos. Então se você está com a timeline toda cheia de arquivo, um em cima do outro, você não vai conseguir aplicar uma transição
do CapCut aqui, porque a transição ela é feita na mesma camada. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou desfazer esse clipe composto e vocês vão ver aqui que já tem vários elementos aqui em cima. Mas o vídeo continua igual, tá? Porque eles só saíram do clipe composto e vieram para a timeline principal. Mas agora digamos que eu quero fazer uma transição dessa cena para essa daqui. Se eu vier aqui em transições e aplicar esse de aproximar, por exemplo, ele vai aplicar a transição somente nessa imagem e aqui no arquivo do BG, tá? Que é esse BG roxo. Todo o resto não vai estar aplicado. Então, ó, se eu puxar a agulha aqui para o começo, vocês vão conseguir ver que a transição não acontece. Ela está acontecendo aqui no BG de fundo. Se você conseguir olhar bem, você vai perceber que está mexendo, mas todo esse resto ainda continua igual. E eu não tenho como aplicar uma transição aqui, por exemplo, porque ele não vai ter um outro vídeo aqui nessa camada. Então, como que eu posso resolver isso? Simples, criando um clipe composto. Então, eu vou selecionar isso tudo, vou clicar com o botão direito e vou criar um clipe composto. Agora você já consegue ver que, como está tudo na mesma camada, esse vídeo aqui e o clipe composto, a transição já fica totalmente diferente, porque todos os objetos ali, os elementos que estão dentro da camada, dentro do clipe composto, vão entrar para a transição. E vai dar certo. Então essa é uma outra utilidade que vocês podem usar, clipe composto, mais para facilitar a vida de vocês, que é de novo aplicando tudo em massa. Inclusive, para esse vídeo aqui, ó, esse efeito que eu fiz que ficou super bacana, eu usei vários clipes compostos e máscaras, tá? Se vocês quiserem ver, eu deixei um tutorial completo aqui, é só clicar no cardzinho. E o clipe composto ele é mais uma daquelas ferramentas que parecem inofensivas e que não tem valor nenhum, mas quando você aprende a usar elas do jeito certo, elas podem mudar a forma como você edita vídeos. Seja na organização, seja na qualidade, ou até para deixar o seu processo de edição muito mais simples e rápido. Então, se você curtiu essa explicação e ainda não usa o clipe composto nas suas edições, comece a usar porque elas vão te salvar muito tempo e podem te ajudar bastante na organização da sua edição. Então se inscreve no canal, deixa o like e ative as notificações que isso me ajuda a trazer mais vídeos aqui gratuitos como esse. E se você tiver alguma dúvida ou quiser que eu traga explicação de algum outro recurso do CapCut, deixa nos comentários que eu trago um vídeo explicando para você. Tamo junto e vejo você no próximo vídeo.